Já no final dos anos 1800 e início dos 1900, os nordestinos abandonaram as músicas e bailes clássicos e criaram seu próprio estilo musical e danças, o baião e o chachado, entre outros. Um ritmo frenético, repetitivo e sem melodia, exatamente como o forró de hoje. Mas naquela época, homens e mulheres não dançavam agarrados numa coreografia vulgar, sem charme e nem harmonia. Quando os ingleses estiveram na Bahia e Pernambuco durante os anos 1880 e 1930 para a construção e operação das estradas de ferro da região, aos finais de semana, os dirigentes da empresa ferroviária britânica costumavam dar bailes para seus funcionários. A população local ficava do lado de fora observando aqueles estrangeiros elegantes dançando com suas esposas, namoradas e colegas de trabalho. Então, o diretor daquela empresa inglesa, Great Western of Brazil, começou a liberar alguns bailes para a participação de todos, os chamados Ball for All, baile para todos em inglês. Com o tempo, a placa ou faixa dos bailes deixou de ser Ball for All para apenas For All. Mais tarde, todos os bailes da região, inclusive o baião e o chachado, passaram a ser chamados de, entre aspas, forró, por conta dos nordestinos não saberem a pronúncia correta do termo for all. A mesma coisa aconteceu na base militar americana de Natal, Rio Grande do Norte, nos anos 1940. Uma vez por mês, o comandante americano liberava os bailes para os nativos locais ao colocar a placa ou faixa indicando, entre aspas, for all. Ninguém precisa ser musicista ou crítico musical para perceber que o forró é um ritmo frenético, repetitivo, cafona, vulgar e paupérrimo de letra e melodia. Junto com o funk, é o que os críticos e produtores musicais chamam de junk music or trash music, música porcaria ou música lixo em inglês. For all deixou de ser isto. Para se transformar nisto. Além da música muito ruim, ou melhor, barulho irritante, dá para notar a falta de charme e elegância daqueles que dançam e principalmente daqueles que cantam. Homens e mulheres com caras e corpos parecidos com rinocerontes selvagens. Um festim diabólico, conforme o roteiro e direção de Alfred Hitchcock. Como pode haver tanta gente besta que gosta dessa porcaria? Sinal inequívoco do péssimo gosto dos... Afinal, as perigosíssimas periferias e favelas foram formadas, em grande maioria, por baianos, pernambucanos, paraibanos e cearenses que geraram muitos, mas muitos filhos. Tanto é verdade que as cidades nordestinas são, de longe, as mais perigosas do Brasil. Veja o mapa da violência no Brasil. Os números apresentados são relativos e não absolutos. Se assim fosse, São Paulo, com seus quase 13 milhões de habitantes, seria a cidade com maior número de... Espero que você saiba a diferença entre números brutos e relativos. Eu fui criado na pobre, distante e perigosa zona leste de São Paulo dos anos 1960 e 1970. E lembro muito bem que meus vizinhos e colegas de escola eram, em grande parte, nordestinos ou filhos destes.
Nós paulistas e ou paulistanos éramos uma pequena minoria que mal passávamos dos 30%. Falo com propriedade e conhecimento de causa. Afinal, eu fui casado com 2 baianas e uma pernambucana. 3 mulheres maravilhosas. Antes de fazer a comparação do funk dos anos 1970 e 1980 com o funk de hoje, preciso explicar o real significado do nome. Funk é um substantivo coloquial em inglês usado para, abre aspas, medo, terror, pânico, mau cheiro e bagunça, fecha aspas. Só para você ter uma ideia, a Nova York dos anos 1970, feia, suja e cheia de bandidos e maloqueiros, era chamada de Funk Town, cidade do medo, mau cheiro e bagunça. Vários filmes retratam a degradação da Nova York daquela época, entre eles Desejo de Matar, com Charles Bronson, e Fuga de Nova York, com Kurt Russell. O funk, como estilo musical, surgiu no final dos anos 1960 nos bairros das grandes cidades americanas. Tanto lá quanto cá, era e ainda é música de... O funk de hoje, especialmente aqui no Brasil, é um Frankenstein ainda pior que o forró. Um barulho exasperante e assustador que faz apologia a... Um ruído ruidoso que, incrivelmente, seduz, ou melhor, corrompe os corações e mentes dos pobres e ignorantes. Um bando de idiotas ostentando roupas e tênis cafonas, mais de marca, além de carros e motos. Estou falando da mesma periferia e favela, onde tem igreja evangélica em tudo quanto é esquina. Então os tais, entre aspas, trabalhadores vítimas desses pancadões são, na realidade, reféns de seus próprios filhos, um bando de... Os donos da rua que não respeitam mulheres, idosos, crianças e nem doentes. Conheço uma baiana e evangélica aqui em São Paulo, cujas 2 filhas adolescentes são assíduas frequentadoras desses bailes. Um show de horrores mais assustador que rituais satânicos. Uma das meninas, de 15 anos, está grávida e não sabe quem é o pai da criança. O funk deixou de ser isto... para se transformar nisto. Só copão e as vodka de sabor E as perversas de fivela e chapéu. Ai Lucão, o sonzão e o filme pretão. E elas na carroceria bate a bunda no chão. O samba e o sertanejo de hoje estão no mesmo caminho, na mesma vibe e no mesmo declínio. E tem um monte de imbecis estudados, ou melhor, que fizeram a faculdade e continuam ogros e incultos, que gostam dessas porcarias, que estão bem longe de seu passado poético e glorioso. O samba da atualidade, como também outros estilos musicais, estão completamente decadentes, paupérrimos de letra, ritmo e melodia. E o atual sertanejo não tem nada de rural, campestre ou caipira. É, na realidade, uma música piegas e cafona, muito próxima de um brega de terceira classe. Gustavo Lima, Marília Mendonça, Jorge Mateus não chegam aos pés de Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, Amado Batista e João Mineiro e Marciano. O samba deixou de ser isto... Logo assim que puder vou telefonar. Por enquanto tá doendo. Para se transformar nisto.
uns toques e de repente aconteceu. Como é que pode? Agora eu sou todinho seu, logo eu. Mas o tal do love me envolver. É muita sorte o amor juntar você e eu. Eu sertanejo deixou de ser isto. Não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. Para se transformar nisto. Agora eu fiquei doce. 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 E olha que a diferença temporal é de 30 a 35 anos. E mesmo com os equipamentos sofisticados como câmaras de eco, sintetizadores e equalizadores de múltiplos canais, esses, entre aspas, cantadores de hoje não se comparam aos crooners do passado que cantavam basicamente na voz e violão. Funk, forró e os atuais sertanejos e samba não valem um centavo furado, ainda que representem uma indústria milionária. São músicas piegas e cafonas com melodias sofríveis e letras paupérrimas. Muito, mas muito longe da arte, do Fausto e da poesia de um passado não muito distante. Mesmo quem não gosta de ópera ou jazz não se sente incomodado com esses dois estilos musicais. Mas o forró, funk e os atuais samba e sertanejo são um verdadeiro estorvo que incomoda até mesmo o próprio diabo. Pior é que esses funkeiros, forrozeiros e sambeiros toscos e depauperados ouvem a música no último volume. Além do péssimo gosto musical, estão infringindo a lei das contravenções penais, conforme o artigo 42, incisos 1 ao 4º.